E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Matheus e hoje nós vamos falar sobre ácidos diarrênicos, ok? Essa aula, para quem está acompanhando lá do material objetivo, terceiro ano do ensino médio, vai ser o módulo 7 da frente 4, beleza? Abra seu material então no módulo 7, frente 4. E acompanhe com o professor aí as características gerais, as definições de arrênios, as fórmulas, equação de ionização, tá? E aí futuramente você estudar a nomenclatura de ácidos, beleza? É óbvio que existem outras definições, mas Arrhenius, o químico sueco Svante Arrhenius, ele fica restrito a soluções aquosas, beleza? Que fique claro isso. Ele, no final do século XVIII, início do XIX, ele vai propor e defender a teoria da dissociação e da ionização eletrolítica, né? Teoria da condutividade elétrica, a gente tem feito esses experimentos em sala de aula, tá? Onde a gente leva o copinho ou o becker e um circuito elétrico, né? E mergulha os polos em soluções. Esse circuito está ligado a um gerador de energia e a gente estuda a condutividade elétrica de soluções aquosas, beleza? Então surge uma necessidade, no final do século XVIII, de separar as substâncias, né? Tamanha é a quantidade de substâncias estudadas que surgem lá na química inorgânica, né? Então há uma necessidade de separá-las em grupos específicos, né? Grandes grupos aí, onde tem algumas semelhanças nas suas propriedades, beleza? Então é como se você entrasse no supermercado, por exemplo, e você tem os produtos todos organizados de acordo com uma determinada característica, né? Você entra, por exemplo, numa seção de produto de limpeza, você vai encontrar lá, obviamente, produtos de limpeza, né? Que são relacionados para essa finalidade. Você vai na seção de biscoito, então você vai encontrar lá bolachas, né? Doces, ok? Então, separar e organizar a substância em funções inorgânicas é mais ou menos esse propósito, né? Então, as funções inorgânicas, né, na verdade, um composto inorgânico, aquele composto mineral ou inorgânico ou também de produção industrial, ele é uma substância composta, né, onde os seus átomos, né, eles não têm uma organização de cadeia carbônica, né, cadeia carbônica com hidrogênio, e aí o estudo ele fica mais focado lá para química orgânica, beleza? E os grupos inorgânicos estudados no ensino médio são esses que vocês estão vendo aí, ó, tá? Então são ácidos, bases, sais e óxidos, cada um com uma característica bastante peculiar, tá? Então ácidos, ácido diarrênicos, eles vão conduzir corrente elétrica em água, né? A gente vai ver algumas características importantes aí. Então hoje o nosso foco vai em ácido. Depois a gente vai ver base. O grande foco do estudo é estudar a reação em água dessa substância, estudar as fórmulas, algumas aplicações no nosso cotidiano, né? Ou também de uso industrial, e aí por fim estudar a nomenclatura. Tá? Esse é o grande foco aí, tudo bem? Então, ácido ele sempre vai ter o hidrogênio ligado a um metal, né? A um grupo aniônico. A base, na sua grande maioria, é um metal ligado ao grupo hidroxila, lembra dos hidróxidos lá? Hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio. O sal, você tem um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, ou O2-, tá? Para não ser um óxido, tá? E o óxido, você tem uma substância binária, são dois elementos, né? Onde o mais eletronegativo tem que ser o oxigênio, ok? Então, um pouquinho da definição aí de cada função. Bom, primeiro a gente vai ver as características gerais dos ácidos, tudo bem, queridos? Então, a primeira característica aí, os ácidos são compostos moleculares, anota isso, por favor, aí no seu material, tá? O que quer dizer um composto molecular, pessoal? Quer dizer que ele só tem exclusivamente ligações covalentes, né? Seja covalente normal ou covalente dativo, beleza? Não tem metal aí doando elétrons, não tem cátion e também não tem ânion, beleza? Eu estou falando na própria estrutura do ácido. Vai apresentar um cátion e ânion quando a gente misturá-lo em água, aí vai ser no fenômeno químico chamado ionização, beleza? Mas um ácido isolado, ele é um composto molecular, então tem que ter no mínimo aí átomos de dois elementos, né? Dois ou mais, formando uma substância, e um desses elementos tem que ser o hidrogênio, ok?
beleza? A segunda característica geral de um ácido, vou colocar aí para vocês, é relacionada aos alimentos que têm alguma substância ácida, tá? Então, todo ácido ele vai ter um sabor azedo. E isso, obviamente, gente, a gente está falando aqui para alimentos que têm sabor ácido. Tá? Por exemplo, um refrigerante que tem ácido carbônico, tem ácido fosfórico, tipo cola, né? Frutas cítricas que tem um ácido orgânico, que é o ácido cítrico, por exemplo, limão, laranja, né? Acerola, abacaxi, que é bastante ácido também. O vinagre, que tem aí o famoso ácido acético, né? Que é também um ácido orgânico, que não é o nosso foco aqui, embora alguns exercícios aqui na inorgânica vai trazer para a gente ácidos orgânicos, tá? Que tem aí 2, 3 átomos de carbono ou mais. Tudo bem? Vale lembrar também que em se tratando de laboratório, de indústria, a gente não fica, ou até mesmo em casa, a gente não pega um produto, por exemplo, de limpeza, ou um frasco de um ácido em laboratório e fica experimentando isso. Né? Ninguém é tolo de pegar, por exemplo, um frasco de ácido sulfúrico, a bateria de um carro, abri-la e ficar experimentando o ácido que tem lá dentro. Eu estou falando aqui de alimentos que são ácidos, têm sabor azedo. É óbvio que um ácido também de uso industrial também vai ter, tá? Só que ele é bem mais concentrado, então ele vai ser mais perigoso, ele vai ser corrosivo, tá? Como por exemplo o ácido sulfúrico, a gente conhece a fama dele, tem um poder desidratante e bastante corrosivo. Então existem alguns meios para você, por exemplo, identificar uma solução se ela é muito ácida ou não, tá? Através, por exemplo, do pH ou de indicadores ácido-base, que a gente vai discutir um pouquinho aqui, tudo bem? Anota também no terceiro tópico aí que os ácidos são compostos que têm obrigatoriamente o elemento hidrogênio. Tem que começar com hidrogênio na fórmula, tá? Aliás, todos os ácidos reagem com o metal zinco liberando o gás hidrogênio. É uma reação que a gente estuda como sendo de simples troca ou deslocamento, né? Uma reação clássica. Então vamos colocá-la aí, ó. Metal zinco sólido reagindo com a solução aquosa, por exemplo, de ácido clorídrico, poderia ser ácido sulfúrico, ácido nítrico, tá? E aí vai rolar o deslocamento aqui do metal zinco, pois ele é mais reativo, e desloca o hidrogênio. O hidrogênio ele vai sair na forma de gás hidrogênio, beleza? Então a gente tem aí a liberação de gás hidrogênio, portanto são compostos moleculares hidrogenados, sempre. Quarto tópico, querido, sofrem ionização em meio aquoso. Gravem bem esse termo e destaca ele, por favor, aí no seu material. Sofrem ionização, é diferente de dissociação. Segundo o conceito de Arrhenius, a gente estudou isso na teoria de Arrhenius, que dissociar significa separar íons de um composto iônico que já existem, né? Cátion e ânion. Agora, quando você tem um composto molecular, você não tem cátion e ânion. Tá? Então, você tem a produção de cátion e ânion através de um fenômeno químico, através da quebra. Então, anota aí o que é ionização. É a quebra da ligação covalente polar, tá? Onde o mais eletronegativo vai ficar com o elétron e o menos eletronegativo deixa o elétron para o outro. Nesse caso aqui, específico dos ácidos, o hidrogênio vai ser o menos eletronegativo, digamos assim, o mais fraco. A gente sabe que a corda, no ditado popular, a corda sempre vai arrebentar pelo lado mais fraco, beleza? E aqui o hidrogênio vai ser o lado mais fraco, ele sempre vai deixar o seu elétron com o respectivo ânion. Por exemplo, lá no ácido clorídrico, a gente sabe que a água vai entrar em contato com o ácido clorídrico, retirar o hidrogênio, esse hidrogênio vai sair ligado à água, a gente simplifica ele como sendo H+, o que Arrhenius acreditava muito trazer as características dos ácidos através desse íon H+, tá? Que a gente vai ver quem é ele, beleza? Então a ionização nada mais é do que um fenômeno químico onde há a quebra da ligação covalente polar, beleza? Originando íons, tá? Então está formando íons, não está separando íons, só originando. Então sofre ionização em contato com água em meio aquoso. Pois todo ácido é polar, né, querido? Então aqui está a fórmula reação geral, onde o ácido entra em contato com a água. A água que faz esse papel de quebrar a ligação covalente entre o hidrogênio e o ânion. O hidrogênio, como ele é o menos eletronegativo, vai perder o elétron e vai se transformar em um próton, né? Em um cátion H+, que a gente chama de hidrônio ou hidroxônio, tá? E o respectivo ânion, beleza? A gente já vai ver essa reação mais específica. Alguns ácidos aí são corrosivos, né? Bastante corrosivos, como por exemplo o ácido sulfúrico, tem essa fama de desidratar o tecido, né? o material, e aí acaba tendo um poder bastante corrosivo. Aqui está o símbolo da corrosão.
Aqui a gente tem um ácido nítrico também, que tem um poder corrosivo bastante elevado. Então, alguns ácidos têm esse poder de corroer o material, ok? Os ácidos também têm uma característica de tornar o papel tornassol, que tem cor azul, em vermelho. Então, os ácidos vão avermelhar o papel tornassol azul. Então, se você pegar um papel tornassol, ele é nada mais do que um indicador ácido-base, com exatamente essa finalidade de mudar de cor, indicando se a substância vai ser ácida ou base. Se eu pegar o papel tornassol azul, mergulhar numa solução, olha aí no cantinho da tela, ó. Se eu mergulhar numa solução e esse papel continuar azul, quer dizer que essa solução ela vai ser neutra ou base. Agora, se eu pegar o papel tornassol azul, que é o que está mostrando na imagem aí, e ele ficar vermelho, tá? Aí a solução ela tem íons H+, tá? Porque o papel tornassol azul ele tem essa característica de reagir mudando sua cor para vermelho em meio ácido, ok? Também existe papel tornassol vermelho. Se você colocar ele na solução e nada acontecer com a cor, quer dizer que é neutra a solução, tem um pH neutro, ou ela vai ser ácida. Agora, se o papel tornassol vermelho ficar azul, por exemplo, se eu tirar esse papel aqui que ficou vermelho e mergulhar na solução de soda cáustica, ele vai voltar a ser azul. Aí a solução realmente é básica, beleza? Então, os ácidos eles vão avermelhar o papel tornassol azul. Tópico muito importante também, os ácidos conduzem a corrente elétrica em solução aquosa. Quem deduziu isso daqui, quem fez experimentos, foi o famoso Arrhenius, tá? Por isso que a gente está vendo a definição de Arrhenius. Então, Arrhenius começou a colocar várias substâncias em meio aquoso e testar a sua condutividade elétrica através de um circuito, onde tem uma fonte geradora, no caso aqui a pilha, tá? Que vai fornecer a nossa corrente elétrica. Aqui você tem uma lâmpada que vai demonstrar se está havendo condução de corrente elétrica na solução, aí ela vai estar acesa. Ou então, se não houver íons aqui, nos portadores de cargas, a lâmpada fica apagada. Beleza? Como todo ácido sofre ionização em água, então uma consequência vai ser o ácido conduzir corrente elétrica em água. Então, todo ácido conduz corrente elétrica em água. Alguns conduzem mais, outros menos, né? Aí vai ser um outro módulo à parte, que é a força de ácidos. Beleza? Então, o íon H+, essas bolinhas que mostram a carga positiva, vai ser o íon hidrônio, que é o íon H+, ou H3O+, vai se direcionar sempre para o polo de carga oposta, né? Polo negativo. E aí vai produzir aqui gás hidrogênio sempre, né? E aqui a gente tem o ânion, e aí vai depender, pode ser o cloreto, sulfeto, nitrato, sulfato, tá? Carbonato, pode ser um ânion qualquer que vem de um ácido, ele vai se direcionar para o polo positivo, beleza? E aí você tem o fechamento do circuito aqui, a condução de corrente elétrica. Lembra que toda solução que tem íons, ela vai conduzir corrente elétrica, ok? Bom, definição de Arrhenius, queridos. O que é um ácido de Arrhenius? Segundo a definição de Arrhenius. Existem outras definições, como de Bronson de Lowe, como a de Lewis. Aqui a gente está focando na definição de Arrhenius, ou seja, de meio aquoso, beleza? Então, ácido é todo composto molecular que é hidrogenado, tá? E que vai ser dissolvido em água, liberando aí como único íon positivo o cátion hidrônio. Então, ácido é todo composto hidrogenado que, ao ser dissolvido em água, libera como único íon positivo o cátion hidrônio, exclusivamente o íon do hidrogênio, beleza? A gente simplifica, isso aqui é só uma simplificação, H+, na verdade o H+, está conectado com a água, então a água conectada com o íon H+, vai virar H3O+. Então tanto faz você representar H+, ou H3O+. O H+, só é uma simplificação, queridos, beleza? A gente usa muito essa simplificação. E a Arrhenius acreditava que esse íon hidrônio é que trazia as características para os ácidos, ok? Então eu coloquei aí o HCl, o cloro, bolinha verde, o H, bolinha alaranjada, tá? Ou mais amarelado, mostarda, né? E aí a água vai se aproximar do ácido sempre pelo polo negativo do oxigênio da água, retirando aqui o hidrogênio. Vai acontecer aqui uma ponte de hidrogênio tão forte, uma ligação de hidrogênio que vai romper a ligação covalente, formando aqui o íon H+, e o elétron do hidrogênio sempre vai ficar com o respectivo ânion. Tá? Que pode ter um átomo ou mais de um átomo de elementos aí diferentes, tá? Bom, então aqui está a representação geral acontecendo a quebra da ligação covalente. Esse fenômeno é chamado de ionização, queridos. Ionização. Eu vou dissolver o ácido em água e vai sempre acontecer uma ionização, ok? Alguns ácidos ionizam mais, outros menos, né? Tem um grau aí chamado grau de ionização. No caso do HCl, que é o ácido presente no nosso estômago e também de uso industrial, né, para limpar azulejo, pisos, o famoso ácido muriático, ou também usado para decapagem de joias, que é a limpeza de superfície metálica,
ok? O HCl ele ioniza muito bem a água, então a água quebra a ligação covalente, vai quebrar para o lado mais fraco. Perceba que o elétron do hidrogênio vai ficar com o cloro e o cloro vai ficar com 8 elétrons. Ele tem 7 na sua camada de valência, quando ele ganha 1 fica com um octeto completo, beleza? Então gerou aqui íons, tá? Originou íons, ionização. Bom, então alguns exemplos de ionização em água, queridos. HCl, o professor está trabalhando aqui nos exemplos com a equação simplificada, tá? Eu não estou mostrando a água aqui nos reagentes, está em cima da setinha. Se você colocar água nos reagentes, pode ser que no material que você estiver estudando aí apareça água aqui somando e aqui H3O+. Se você tirar a água dos reagentes, aqui fica H+. É uma simplificação, beleza? Se acontecer para cada mol do ácido liberar um mol de íons H+, a gente vai classificar esse ácido como monoácido ou monoprótico, porque o íon H+, realmente ele é um próton, tá? O HNO3, que é o ácido nítrico, ele libera também, para cada mol de ácido nítrico, um mol de íons H+. Então, é um monoácido também, libera só um H+, beleza? Então, HCl, HNO3. Agora, o famoso ácido sulfúrico, que é o ácido presente nas baterias de automóveis, né? Ele tem 2 hidrogênios, 2 são ionizáveis. Já já a gente vê esse conceito de hidrogênio ionizado. Então, ele vai ser um diácido, porque libera 2 H+. O ácido fosfórico, tá? Utilizado aí para fabricação de fertilizantes, de alguns alimentos também, né? Refrigerantes também. Então, o ácido fosfórico aqui ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Esses 3 hidrogênios estão ligados a 3 átomos de oxigênio, ok? Então, vai liberar 3 mols de íons H+, portanto, um triácido. É muito comum aparecer até 4, né? Por exemplo, o ácido silícico, H4SiO4. Então, pode aparecer aí, ou também um ácido, o pirofosfórico, né? É muito comum aparecer aí com mais de 3 átomos de hidrogênio. Tá? Então, se ele tiver 4 átomos de hidrogênio e liberar 4H+, vai ser tetraácido, beleza? Ou tetrácido. Fechou? Isso aí. Bom, a ionização também pode ser estudada em etapas, por um ácido que tem mais de 2 hidrogênios, né? 2 ou mais. Então, quando um ácido libera mais de um H+, pode ser chamado de poliácido, na verdade, ele o faz em etapas, então liberando aí um hidrogênio por vez, ok? Então, assim, podemos escrever uma equação química para cada etapa da ionização. No seu vestibular, se ele tiver questão aberta de química, ele pode cobrar a ionização em etapas, né? O que você faz? Na primeira etapa, você tira apenas um hidrogênio. Acompanha comigo no exemplo do ácido sulfúrico. Você vai tirar um hidrogênio, vai liberar um H+, na primeira etapa, né? É como se fosse um mecanismo aqui demonstrado. E aí, o outro hidrogênio você deixa retido no ânion hidrogênio sulfato. Depois, outra molécula de água, numa segunda etapa, vai retirar esse outro hidrogênio que resta desse ânion. Lembrando que essa água vai ter uma dificuldade maior de tirar, porque agora você tem um ânion e não uma molécula neutra, tá? Mas vai retirar esse outro hidrogênio e aí vai liberar o segundo H+. E aí você tem um ânion sulfato, beleza? Sem hidrogênio nenhum. Se você passar a régua aqui, fechar a conta e somar essas duas etapas, aquilo que foi produzido na primeira e reagiu na segunda, você pode cortar e simplificar. Então o íon hidrogênio sulfato não aparece. E aí você tem aqui ácido sulfúrico, H2SO4, H+, com H+, 2H+, e aqui vai restar o SO4, 2-, beleza? Essa é o que nós chamamos de reação global, a etapa global ou a soma das etapas. Tudo bem? Isso vai depender do seu exercício, queridos. Ele pedir a reação em etapa ou não, tá? Senão você faz realmente a reação global, que é mais comum, ok? Então, professor, o que é um hidrogênio ionizável? Bom, alguns já entenderam e outros ainda não, né? O hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que sai na forma de H+, que se transforma em H+, tá? Então, o hidrogênio do ácido que se transforma em H+, é chamado de hidrogênio ionizável. Ora, professor, todos os hidrogênios não são ionizáveis dos ácidos? Não, tem hidrogênio que não tem uma ligação tão polar assim, e a água não tem força suficiente para poder arrancar esse hidrogênio, tá? Então, lá vai aqui 2 dicas. Primeira, nos ácidos não oxigenados, que nós chamamos de hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, ok? Então, nos hidrácidos, onde não tem oxigênio, todos os hidrogênios são ionizáveis. É onde o hidrogênio vai estar ligado ao cloro, ao flúor, tá? Ao enxofre, ao bromo, ao iodo. Tudo bem, queridos? Então, você tem aqui aqueles ácidos onde a nomenclatura termina em hídrico. Ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico. Tá? Então, todos os hidrogênios são ionizáveis para os hidrácidos. Agora, aqui é que vem o cuidado, queridos, que vai rolar aquelas exceções de rodapé de livro. Quando você tem ácido oxigenado, os famosos oxiácidos, apenas o hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio é ionizável. Vou repetir e eu quero que você anote isso.
nos ácidos oxigenados, apenas o hidrogênio ligado ao átomo de oxigênio é ionizável. Então, se ele não estiver ligado ao átomo de oxigênio, provavelmente ele não vai ser ionizável. Por exemplo, você pega o ácido acético. Ele é um monoácido, ele tem um hidrogênio ligado ao oxigênio. Os outros estão ligados a carbono. Você já pensou se o hidrogênio ligasse a carbono fosse hidrogênio ionizável? O petróleo seria extremamente ácido, por exemplo, a gasolina ou derivados do petróleo, né? Então, muito cuidado aí com ácidos orgânicos ou hidrogênio ligado a outro átomo, a não ser o oxigênio, beleza? Bom, então, aqui a gente tem ácido oxigenado, o ácido nítrico, a gente já viu a ionização dele, HNO3, HN e 3 átomos de oxigênio, aqui está a fórmula estrutural. Esse único hidrogênio que tem na fórmula é ionizado. Já o ácido sulfúrico, os 2 hidrogênios estão ligados a 2 átomos de oxigênio. Aqui tem 2 dativas, não tem hidrogênio aqui do outro lado. Então, esses 2 a água consegue retirar numa ligação de hidrogênio. O ácido fosfórico, muita atenção para o ácido fosfórico, porque a gente vai ter outros 2 derivados dele aqui, que são 2 exceções. Então, aqui é o ácido fosfórico com 3 hidrogênios ionizados. Ele não é exceção. Agora, vamos trabalhar com as exceções aí, ok? Então, exceções à regra. Os ácidos fosfórico e o fosforoso e o hipofosforoso são exceções a esse critério de classificação, pois, apesar de cada um deles possuir 3 átomos de hidrogênio em suas fórmulas, são respectivamente esse aqui tem 3, mas é diácido, e o hipofosforoso, ele tem 3, mas um só ionizado, um só está ligado ao oxigênio, beleza? Então, eu vou voltar ao slide aqui para você prestar atenção no fosfórico. Presta atenção nessa fórmula, a gente vai derivar outros 2 ácidos dessa mesma forma, ok? Então, o ácido fosfórico é triácido. O fosforoso, ele é diácido, só tem 2 hidrogênios ligados ao oxigênio. Esse terceiro hidrogênio, ele não sai, queridos, ele fica retido aqui no ânion, ok? Presta atenção que vai ter exercício que vai pedir isso para vocês, ó. Então, você vai ionizar só 2 hidrogênios, o terceiro você deixa aqui nesse ânion, que é o chamado aqui fosforito, tá? Ácido fosforoso, esse aqui é o fosforito, ok? No segundo caso, tirando o outro átomo de oxigênio, perceberam que a gente está tirando átomo de oxigênio. Vou voltar aqui no slide, aqui a gente tinha 4 átomos de oxigênio no fosfórico. No fosforoso a gente tem apenas 3 e no hipofosforoso a gente tem apenas 2. Então, os hidrogênios eles começam a ficar ligados ao átomo central, que é o fósforo. E se você parar para pensar na fila de eletronegatividade, né, naquela famosa fila do fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, o hidrogênio e o fósforo estão pertinho do outro. A eletronegatividade entre os dois, a diferença de eletronegatividade é mínima, é desprezível. Então aqui você tem ligação apolar, anota aí para mim, ó. Essa ligação aqui entre hidrogênio e fósforo é apolar. E a água só consegue quebrar a ligação se ela for polar, do hidrogênio com a metal. Beleza? Ou seja, vai ser ionizável o hidrogênio que estiver ligado ao oxigênio nos oxiácidos. Belezinha? Então aqui a gente tem um monoácido, ok? Os outros 2 vai liberar um H+, os outros 2 hidrogênios vai ficar preso no ânion, com carga -1. Ok? Esse aqui é o ânion, ele vem do ácido hipofosforoso, então ele é o ânion hipofosfito, tá? Então aqui você tem o ânion fosfito, tá? Às vezes você pode confundir, igual eu chamei de hipofosforito, tá? Mas você pode chamar de hipofosfito, de fosfito, e aqui o hipofosfito, tá? Então, fosfito, que vem do ácido fosforoso, e o hipofosfito, que vem do ácido hipofosforoso. Tudo bem, queridos? Então, cuidado aí com a ionização. Um vai retirar 2 hidrogênios, que é diácido, e o outro retira apenas um hidrogênio, que é monoácido. Ok? Bom, a gente fecha a aula aqui com alguns exercícios, tá? Esse primeiro exercício, ele vai falar aqui, ó, o cultivo de espécies de soja geneticamente modificada, que é o que eles chamam de soja transgênica, é um assunto em discussão em nosso país. Entre outros pontos polêmicos, destaca-se o impacto ambiental, os efeitos de alimentos transgênicos nos seres humanos e os aspectos de dependência tecnológica envolvidos, né, para poder fabricar os famosos transgênicos. A alteração do código genético da soja permite produzir sementes resistentes ao uso de herbicidas, utilizados no combate de ervas que prejudicam a lavoura, né, que crescem junto aí com o vegetal que você realmente precisa. São as ervas daninhas. Um dos herbicidas mais utilizados é o chamado glifosato. Tá? E ele vai trazer para a gente a forma estrutural do glifosato. O que ele pede no comando do exercício? A respeito do mesmo, pergunta-se qual o número de hidrogênios ionizáveis. Então você vai observar que ele trouxe aí uma molécula orgânica,
tem cadeia carbônica, né? Hidrogênio ionizável é aquele hidrogênio que está ligado ao oxigênio nesse caso. Então, eu tenho aqui em cima um hidrogênio ionizável, do lado esquerdo aqui 2 e do lado direito 3. Agora, hidrogênio ligado a nitrogênio e hidrogênio ligado a carbono não vai ser hidrogênio ionizável. Beleza? Então, resposta, 3 hidrogênios ionizáveis. E qual a fórmula molecular? A fórmula molecular é aquela fórmula que mostra o elemento com o número de átomos, a atomicidade, sem mostrar as ligações. Então, você tem que contar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, quantos nitrogênios e quantos átomos de oxigênio. Beleza? Tá aí o gabarito. São 3 hidrogênios ionizáveis, né, que está ligado ao oxigênio, nos grupos hidroxilas aí, OH. E aí a fórmula molecular é essa que está aqui embaixo, ok? Então, eu sugiro que você conte os átomos aí para ver se bate com essa fórmula molecular que eu estou colocando aí. O exercício 2, ele vai cobrar algumas exceções, né? Então, ele traz o ácido fosfórico, o fosforoso e o hipofosforoso. Forneça as formas moleculares. Então, aqui H3PO4 para o fosfórico, H3PO3 para o fosforoso e H3PO2 para o hipofosforoso, ok? Primeira parte da resolução. O número de hidrogênios ionizáveis de cada ácido. Aqui tem 3, aqui tem 2, então aqui vai ser triácido, aqui diácido e aqui monoácido, tem 1, beleza? E a equação química de ionização do ácido fosforoso. Vai ser a equação que eu mostrei para vocês anteriormente aqui, ó. Do hipofosforoso, ele quer ou do fosforoso? Do fosforoso, né? Então é essa equação como gabarito. Tira 2 hidrogênios e um fica retido no ânion fosfito, ok? Bom, na resolução eu coloquei aqui a ionização em etapas, tá? Tira um, depois tira outro. E para vocês treinarem a equação de ionização completa, com a água participando da reação, então você representou H+, como sendo H3O+, que é o íon hidrônio. Então, primeira etapa, segunda etapa, dá para obter a etapa global aí. Beleza, queridos? Terceiro exercício. O ácido acético é o ácido do vinagre. Apresenta a fórmula molecular H4C2O2, da qual somente um hidrogênio ionizável. Grifa isso, por favor, anota aí para mim, monoácido. Ele apresenta sabor azedo e conduz corrente elétrica em solução aquosa. Perfeito, já vimos isso. A respeito disso, assinale a alternativa correta. Sua forma estrutural é... Para o meu aluno que está acompanhando aí do terceiro ano do médio, ele já viu a química orgânica. A gente sabe que o ácido acético ele faz parte lá do grupo de ácidos carboxílicos, né, que é C-OOH. Então, aqui a gente não tem a estrutura do ácido carboxílico, beleza? Então, a fórmula correta do ácido acético, a forma estrutural seria essa. É o ácido etanóico, beleza? Ácido acético ou ácido etanóico, pelo nome da IUPAC. Então, está errada a letra A. Letra B. Na solução aquosa desse ácido, existem apenas 3 espécies químicas, entre moléculas e íons. Muito cuidado, gente. O ácido acético do vinagre ele ioniza pouco. Então, nem todas as moléculas vão quebrar em água. Aqui ele está exigindo um conceito mais aprofundado, né? Que é o grau de ionização. Então, você vai ter algumas moléculas do ácido que não vão ionizar. Você tem a água, né, como substância molecular também a água, e algumas moléculas do ácido que não ionizam. Você tem o íon H+, ou H3O+, porque algumas moléculas do ácido vão ionizar liberando H+, e você tem o respectivo ânion, que é o acetato, tá? Beleza? Então, você tem 4 espécies aí em água, e não 3. Então, corrige, por favor, aí. 4 espécies químicas. Se ele ionizasse totalmente, aí a gente poderia considerar 3, porque não ia sobrar o ácido na forma molecular, tá? A reação de ionização é representada pela equação química. A fórmula do ácido etanóico mais água, liberando um H+, ou um H3O+, tá? H+, ou H3O+, a mesma coisa, e o respectivo ânion com carga -1. Perfeito, gabarito, letra C. O sabor azedo é devido à presença do íon ou ânion acetato? Não, gente, o sabor azedo, a Renner já acreditava nisso, que é devido à presença do íon H+, ou H3O+. Corrige aí. É um composto iônico o ácido acético? Não, é um composto... Os ácidos são compostos moleculares, a gente viu lá nas características, no primeiro tópico. Beleza? O professor vai ficando por aqui. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no canal, tá? Para quem está acompanhando o material que a gente está divulgando aí, é de extrema importância você se inscrever no canal e acompanhar essas videoaulas, ok? Eu fico por aqui. Um forte abraço. Um beijo a todos.